Fala pessoal, aqui é André Conerro, um biólogo de formação, doutorando em administração, um eterno curioso sobre como as organizações funcionam ou devem funcionar, e especificamente hoje nós vamos trazer um tema dentro do podcast Entre Linhas SA, enquanto nós estamos nesse entretempos de segunda para terceira temporada, alguns questionamentos, reflexões sobre liderança tóxica. Vem comigo! Então, turma, nesse Entretempos do Entre Linhas SA, tanto eu, quanto o Gabi, quanto o Pedro, nós vamos trazer a nossa visão pessoal intransferível sobre 3 temas, sendo os principais que a nossa audiência demonstrou interesse durante a segunda temporada, e a gente está começando sobre liderança tóxica, que foi quase de longe um dos mais ouvidos, comentados, questionados da nossa audiência, o que traz uma evidência de que esse fenômeno provavelmente é muito presente e muito frequente. E aqui o que eu gostaria de trazer como provocação para todo mundo é o que vocês vão poder tirar dessa minha fala após esses 15, 20 minutos que eu preparei. Entender a liderança como uma ciência que de fato tem boas práticas e tem caminhos para a gente poder entender e ensinar sobre o que significa isso. A gente vai trazer um negócio que eu chamo que é a tríade da liderança e o como que a gente usa isso para definir, inclusive, liderança tóxica, porque a gente tem que ser muito criterioso no uso das nossas palavras para termos clareza do que estamos falando. E depois, alguns pensamentos e reflexões sobre como resolver esse desafio que é tão frequente, tanta gente passa no mundo corporativo. Turma, liderança como ciência evolutiva. Eu sou um biólogo de formação e nós biólogos que somos cientistas, nós temos uma crença que é o seguinte: tudo aquilo que é estável na linha do tempo quer dizer que foi uma boa resposta. Ou seja, se geração após geração, espécie após espécie, aquele traço evolutivo ele se demonstrou estável, significa que caramba, o tempo, como sendo um grande juiz, ele conseguiu discernir o que funciona daquilo que não funciona. Por isso que eu até comentei em algum episódio do Entre Linhas que eu raramente leio o best-seller da época. Eu geralmente vou para os livros clássicos, porque eles foram testados pelo grande juiz, que é justamente o tempo. E para vocês terem uma ideia, quando eu falo de tempo sob os olhos da evolução e sob a ciência, eu queria fazer um exercício com vocês. O nosso universo, ou pelo menos as mais aceitas teorias sobre o universo, que tudo começou com o Big Bang, ele data de 13,8 bilhões de anos. O nosso jovem planeta Terra, 4,5 bilhões de anos. A nossa espécie, Homo sapiens sapiens, super jovem, as últimas evidências sugerem que nós temos 300 mil anos. E só para facilitar aqui a nossa conta, vamos supor que a nossa expectativa de vida, tanto minha quanto a sua, é de em torno de 100 anos. A gente vai viver nessa Terra, nesse plano, nessa configuração, 100 anos corridos. O nosso cérebro, turma, ele não consegue lidar com esse tipo de grandeza, contanto que nós façamos uma comparação que seja tangível para o nosso dia a dia. Então o exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte, eu chamo de calendário cósmico. Vamos imaginar que o nosso ano cósmico, ele começou lá no dia 1º de janeiro com o Big Bang, ou seja, o nascimento do nosso universo que tem 13,8 bilhões de anos. O nosso planeta Terra, nessa escala tangível do nosso calendário cósmico, ele surgiu há 4,5 bilhões de anos, o que nessa escala seria equivalente a ele ter surgido no dia 1º de setembro. Ou seja, surgiu o universo no dia 1º de janeiro, passa 9 meses, surge o nosso planeta Terra. A nossa espécie, turma, ela surgiu nessa escala, 31 de dezembro, às 23 horas e 52 minutos. Ou seja, a nossa espécie, ela está aqui somente nos 10 minutos finais desse ano, quando a gente já está se preparando para o Réveillon. E a nossa vida útil aqui, arredondando para 100 anos, ela é literalmente um piscar de olhos frente à idade do universo. 25 centésimos de segundos finais. Quando eu conto essa história, é justamente para tentar sensibilizar e demonstrar como que nós, cientistas e biólogos, interpretamos o mundo, porque você não concorda que seria muita arrogância a gente pegar um piscar de olhos frente a um ano de vida e falar que
tudo que a gente criou nesse piscar de olhos é mais relevante ou tão relevante quanto o que foi criado nos últimos 364 dias, 23 horas, 59 minutos e assim por diante? É isso que eu digo, que a ciência acredita muito no poder do tempo. E na ciência da liderança é exatamente isso que me encanta e o porquê que eu, como biólogo, depois resolvi estudar organizações e resolvi estudar esse fenômeno chamado liderança. Porque na biologia, o fenômeno de liderança ele existe. Ou seja, a liderança ela é uma resposta evolutiva e adaptativa para resolver algum problema. E esse problema ele surgiu em espécies sociais, especificamente em mamíferos. Qual que era o dilema, o desafio de uma espécie social, que ainda é até hoje? O desafio de como que eu coordeno um grupo grande e como que eu resolvo dilemas de ação coletiva. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu migro ou fico? Esse tipo de dilema que a liderança surgiu dentro dessa teoria na biologia para resolver esse tipo de desafio. Então a liderança ela não é algo exclusivo do ser humano, tampouco do best-seller do seu aeroporto. Quando eu conto essa história, eu costumo trazer que também tem uma diferença muito grande entre as estratégias de como as espécies sociais utilizam dessa ferramenta chamada liderança para conseguir resolver os problemas de coordenação de grupos e de resolução de dilemas de ação coletiva. E eu vou contar uma história, na verdade duas histórias, sobre duas espécies prototípicas, ou seja, que elas demonstram o como que esses mecanismos funcionam. Uma delas é a história do elefante. Os elefantes na savana africana, eles têm um grande desafio, que é nos períodos de grande seca, é achar água. E, geralmente, é um elefante que tem um conhecimento de onde ficam as jazidas na savana africana, e esse elefante lidera a manada rumo a uma jazida de água, que tem a ver com manutenção e perenidade da vida desses animais. Essa estratégia a gente chama de estratégia do prestígio. É o elefante mais sábio, é o elefante que tem mais prestígio, é o elefante que sabe o como chegar até uma jazida d'água da maneira mais rápida que lidera a manada, através do prestígio, do conhecimento, do seu estado de presença. Quase que antagônico a essa estratégia, tem a estratégia dos babuínos, que a gente chama de estratégia da dominância. Os babuínos, eles são grupos que vivem em lugares que têm uma abundância de recurso um pouco maior, e o seu grande desafio ali é ascender na hierarquia para não só coordenar aquele grupo, mas passar os seus genes para frente. Como tem muita abundância de recurso e de animais, a estratégia que emergiu para conseguir coordenar esse grupo e liderar o coletivo dos babuínos foi a estratégia da dominância, em que o babuíno que expressa mais agressividade, ele inflige custo nos seus pares, ele domina recursos, ele tem essa questão que é muito similar no ser humano, a uma abordagem mais autocrática, dominante e assim por diante. Foi a estratégia que surgiu nesse tipo de espécie social. Então perceba que quando a gente olha para os animais, ambas estratégias funcionam. E quando a gente vem para o ser humano, no nosso dia a dia, nas organizações, essas duas estratégias elas são válidas. Inclusive foi esse o meu projeto de mestrado. Então vamos dizer que o elefante ele é muito próximo a uma Madre Teresa de Calcutá, que ela lidera pelo seu prestígio, pela sua presença, pela sua capacidade transformacional. E que um babuíno, com cuidado aqui da comparação, é muito semelhante a um Donald Trump, que acredita que é a lei do mais forte que vale e que ele, infligindo custo, ele consegue liderar não só a sua nação, mas como outras nações e às vezes até inclusive transpassando os limites da soberania alheia. E o grande ponto que eu queria trazer para vocês é que não tem estratégia certa ou errada. A estratégia depende do contexto. Exemplo, quando o contexto, agora vindo para as organizações dos seres humanos, ele tem traços de instabilidade, de ambiguidade, de incerteza, geralmente nós estamos mais propensos a escolhermos líderes que são mais diretivos, autocráticos, resolutos e assertivos. Quando a gente está em momentos de paz e de abundância de recursos, de estabilidade, a gente tende a buscar líderes que são mais participativos, são mais equilibrados, são menos conflituosos e são mais apaziguadores. É interessante isso, né? Porque quando a gente olha hoje no cenário de 2025 e nos últimos anos, o que a gente percebe no globo, que é
A gente acabou de sair de uma pandemia, que é uma tecnologia como a inteligência artificial, cuja primeira vez a gente está percebendo o tamanho do seu potencial, da sua potencial mudança nas cadeias produtivas. Tem muita gente ansiosa, tem muita instabilidade, guerra para tudo que é lado. Hoje a gente tem visto muito mais líderes diretivos e autocráticos ascenderem. Perceba que eu não estou falando de democracia e nem de autocracia, eu estou falando de perfis de liderança. O grande ponto é que, na dose certa, a dose diretiva e autocrática, ela é funcional. Ou seja, ela traz benefício para os liderados e ela traz benefícios para as organizações. Assim como, na dose certa, um líder mais participativo e democrático, ele traz sim benefício para os liderados e para as organizações. O que vai determinar aqui é a dose da autocracia ou a dose, digamos, da democracia e o contexto que está inserido. Então, o que a gente está vendo hoje, e essa é uma leitura especificamente André. Até aqui eu falei de ciência, agora eu vou falar um pouco de opinião e depois eu volto para a ciência. O que eu percebo que está acontecendo no mundo são líderes como Donald Trump que, de resolutos e assertivos, eles pesam um pouco a mão e passam a ser percebidos como opressores e tiranos. Do outro lado, a gente tem líderes que podem ser, num cenário, democráticos e inspiradores, mas que, quando eles precisam demonstrar um grau maior de serem resolutos e de maior assertividade, eles podem ser percebidos como fracos e até confusos. Então pare e pensa na sua organização que teve alguns momentos que eu garanto que você pensou, sentiu, refletiu de que o ambiente necessitava de um perfil de liderança um pouquinho mais participativo para a resolução de algum problema. Teve cenários que eu te garanto que você pensou o seguinte: caramba, esse líder é pago para tomar essa decisão. Por que ele ou ela não está tomando? Por que ele ou ela não está só desdobrando a decisão? Por que ele ou ela não está atuando de maneira autocrática, dado que ele ou ela recebe a compensação, inclusive financeira, que é maior do que a sua, para resolver esse tipo de problema? Então perceba que depende do contexto. O ponto é que se a gente pudesse traçar um gráfico onde o eixo Y, né, o vertical, fosse efetividade dessa liderança e o eixo horizontal fosse o nível de dominância dessa liderança, ela é uma curva em U invertido, na qual, em cenários específicos, pouca dominância é disfuncional, efetividade baixa, muita dominância também é disfuncional e o ótimo, ele fica num equilíbrio dinâmico entre essas duas áreas. Então hoje o que a gente está percebendo no mundo são líderes autocráticos que talvez eles foram, né, colocados no poder por uma população que estava buscando justamente esse tipo de resolução e assertividade, mas que em desequilíbrio começou a gerar algo que tem a ver com o nosso tema, que é a liderança tóxica. Mas antes de entrar especificamente nisso, eu quero falar da tríade da liderança, que a gente fala muito no Entre Linhas, que a gente nunca pode esquecer que liderança é um fenômeno que ocorre, no mínimo, entre duas partes, é uma díade entre um líder, um liderado, e esse fenômeno, que a gente pode traduzir como influência, ele não ocorre no vácuo, ele ocorre dentro de um contexto. Ou seja, para acontecer qualquer fenômeno de liderança, esses três vértices são importantes. Que perfil de líder que tende a levar para uma liderança tóxica? Que tipo de contexto é permissivo para uma liderança tóxica? E que tipo de liderado pode permitir com que isso seja emergente? Liderança tóxica. Pessoal, a gente também está num momento onde o uso errado das palavras levou a gente a muita confusão. E quando a gente usa as palavras de maneira errada, exacerbadas, elas passam a perder o seu valor e o seu peso nas situações corretas, porque elas ficam completamente amplas e elas servem para tudo e qualquer coisa. Hoje a gente usa o termo toxicidade, liderança tóxica, relacionamento tóxico, para tudo aquilo que não me agrada. E isso não poderia ser mais deletério para a gente conseguir descrever um fenômeno. Aliás, é justamente por isso que na ciência a gente é muito preocupado com a clareza dos conceitos. Porque é só através da clareza dos conceitos que a gente consegue empilhar conhecimento e passar a bola, o bastão do conhecimento para aqueles que vêm depois. Por isso que a ciência ela é muito cuidadosa e tem muito zelo com a clareza dos conceitos e a sua especificidade do que você está falando. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é também uma leitura, uma definição muito clara do que significa liderança tóxica perante uma linha de estudo dentro da ciência da administração
de empresas. E os principais autores, eles colocam liderança tóxica, e aqui que eu saio da opinião e volto para a ciência, como um tipo de uma liderança destrutiva. Dentro desse conjunto de líderes tóxicos e destrutivos, também se encontram os líderes antiéticos, os líderes que são os laissez-faire, que não fazem nada e deixa tudo muito solto. Mas uma definição para uma liderança tóxica seria algo mais ou menos assim: comportamentos sistemáticos e repetitivos de um líder que viola os interesses legítimos de uma organização ou a motivação e bem-estar dos seus liderados. Ou seja, é um líder que de maneira sistemática e repetitiva expressa um comportamento que traz danos para a organização e traz danos para o seu liderado. Geralmente esse líder ele não tem uma preocupação com o bem-estar dos liderados, tem uma personalidade que afeta negativamente o ambiente e ele é movido ou ela é movido primariamente por objetivos próprios. Interessante a gente pensar nisso, né? Porque uma das definições que eu, André, tenho de burrice é você fazer mal para si mesmo enquanto você faz mal aos outros. O ambiente atual, ele tem algumas demonstrações muito claras de alguns, entre aspas, líderes, inclusive no Brasil, que estão fazendo muito mal não só a eles mesmos, quanto também a instituições e a outros. E aqui eu deixo ao encargo de cada um refletir sobre isso. Mas a minha dica é que essa pessoa, inclusive, é um deputado licenciado que não está em território nacional. Isso é definição de burrice. Fazer mal a si mesmo enquanto você faz mal aos outros. E esse é um traço brutal de uma liderança tóxica. Voltando para a nossa tríade, para a gente já encabeçar o fim disso, uma liderança tóxica, que é esse fenômeno onde líderes expressam comportamentos sistemáticos e repetitivos que violam e trazem danos às instituições e aos liderados, ela ocorre quando esse líder tem um perfil muito carismático e narcisista, ou seja, essa figura de liderança tem a competência da narrativa, da dialética e consegue inflamar grandes populações através da sua fala e da sua comunicação. É alguém que tem um poder de mobilização muito grande e tem muitos traços do narciso, que todos nós temos, mas ele está em desequilíbrio. A agenda dessa pessoa é muito mais tendenciosa a ele ou ela do que para as instituições que ele ou ela representa. Ou seja, quando você está fazendo tudo o que você pode para defender única e exclusivamente o seu pai ou a sua família, você se enquadra nisso, em detrimento de todo o outro, com uma narrativa de guerra total. Aliás, a última vez que eu ouvi essa expressão foi há 80 anos, em 1945, quase no final da Segunda Guerra. Esse, entre aspas, líder tinha um pensamento sobre guerra total e que, se não era para ele existir, inclusive o país que ele liderava na época, que era a Alemanha, também não deveria existir. Não estou fazendo uma comparação aqui, mas o racional é muito semelhante. Então, liderança tóxica depende de um líder carismático e narciso. Depende também de um contexto, como nós falamos, que primeiro demonstra muita instabilidade e geralmente esse tipo de líder trabalha no contexto, eles usam uma narrativa bélica de nós contra eles, criam um inimigo, pode ser um imigrante, pode ser um extrato da sociedade, pode ser um estrangeiro. Então, um líder tóxico não existe sem essa dualidade do inimigo. Se você está numa companhia, por exemplo, que está um ambiente instável e o seu líder tem essa narrativa muito bélica, é guerra, estamos nas trincheiras, nós contra eles, guarda alta. E também é um contexto que, além dessa percepção de risco, também traz uma questão de que não tem os poderes equilibrados, os checks and balances. O poder executivo está mais forte do que o poder judiciário e legislativo, por exemplo. Ou o contrário, ou alguma das tríades está em desequilíbrio quando a gente fala de governos. E tem a frente de responsabilidade pessoal intransferível dos liderados, que é liderados coniventes. Ou porque aquela agenda os serve, ou seja, eles percebem que aquela agenda daquele líder tóxico irá beneficiá-los, e inclusive eles vão ser aqueles que vão desdobrar esse tipo de comportamento dentro da instituição, ou são aqueles coniventes que se conformam e falam o seguinte: o meu custo de oportunidade de ir contra isso e de falar e de me posicionar, ele é muito alto, então eu vou ser conivente. E aqui eu vou utilizar, dado que eu falei que geralmente eu não leio o livro da moda e eu leio os clássicos, eu vou trazer aqui uma frase de Dante Alighieri, que é: os lugares mais quentes do inferno são reservados para aqueles que escolheram a neutralidade
em tempos de crise. Estamos em tempos de crise. E o nosso custo de se expressar, de falar e de se posicionar, ele ainda é baixo, perto do que tudo isso pode se transformar algum dia. Então os liderados têm sim poder e têm sim poder de mobilização. Essa é a responsabilidade, essa é parte da cura, para a gente nunca depender de líderes tóxicos, autocráticos, narcisistas e carismáticos que servem somente à agenda deles ou delas, mas geralmente é um deles. Pessoal, seja incrível, espero que esse episódio tenha servido para você refletir sobre a nossa atualidade. Te vejo na próxima.